O mundo conhecido ficava para trás. As últimas montanhas das Ilhas Canárias afundavam no horizonte, como se fossem sendo engolidas pelo próprio tempo, e com elas desaparecia o último pedaço de terra que os homens da Santa Maria veriam por semanas. A partir daquele momento não havia mais voltar. Havia apenas seguir para um lugar que ninguém sabia ao certo onde ficava, ou se realmente existia. Assim que as ilhas desapareceram, algo mudou no navio. Não foi o vento, não foi o mar, foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que alguns marinheiros afirmariam depois: quando a terra sumiu, o mar ficou mais alto. Os homens olhavam ao redor e só viam água. Água, em todas as direções, um círculo infinito, como se o navio estivesse parado no centro de um mundo sem bordas. Esse silêncio marcou o início da travessia real, o início do que Colombo chamaria de o mar desconhecido. Com a entrada no Atlântico Profundo, a rotina teve de mudar. Agora cada movimento contava. Cada corda, cada nó, cada vela precisava funcionar perfeitamente. A tripulação estabeleceu novos turnos, vigias reforçados durante a noite, inspeções constantes no casco, controle rígido das reservas de água, registro diário do rumo e da velocidade, e reuniões frequentes entre Colombo Pinzón e Juan de la Cosa. O mar, naquela etapa inicial, até parecia cooperar, mas os homens sabiam que a calmaria do oceano era traiçoeira. Superstição e medo começaram a tomar força. Alguns acreditavam que, se navegassem longe demais, a água começaria a ferver. Outros diziam que monstros gigantes dormiam no fundo do mar e acordariam se o navio passasse por cima. Um grumete jovem perguntou ao marinheiro mais velho: "O mar tem fim?" O velho respondeu sem olhar: "Tem." Mas ninguém que chegou lá voltou para contar. Era esse o tipo de conversa que corria entre os tripulantes. E cada palavra alimentava uma tensão crescente. Colombo era teimoso, ambicioso, calculista menos, mas também era estrategista. Ele sabia que se o medo crescesse demais, o motim seria apenas uma questão de tempo. Por isso tomou duas decisões inteligentes: manipular distâncias. Ele registrava nas anotações oficiais uma distância menor do que realmente percorriam. Assim os homens acreditavam que não estavam se afastando tanto do velho mundo. Manter o discurso da confiança absoluta. Mesmo quando tinha dúvidas, Jaime demonstrava. Para a tripulação, ele era uma rocha. No diário ele escreveu: "A melhor arma contra o medo é o rumo firme." Com dias de navegação contínua, o oceano começou a mostrar sinais de mudança. A água ficava mais azul, mais profunda. Os ventos se tornavam previsíveis, vindo sempre do leste, os famosos ventos alísios. Para Colombo isso era um presente. Para os marinheiros era um aviso. Um vento que nunca mudava podia ser interpretado como uma bênção ou como uma maldição. Muitos começaram a dizer que aquele vento parecia empurrá-los para longe da Europa e impedi-los de voltar. Era o início da paranoia. No 10º dia sem terra à vista, alguns homens notaram algo assustador. A água parecia mais calma do que o normal, quase parada. Era a temida calmaria dos trópicos. As velas batiam sem força. O navio avançava lentamente, e o calor aumentava a cada hora. Os marinheiros começaram a suar, a brigar, a murmurar. A comida ficava mais escassa, a água mais valiosa, e o silêncio mais pesado do que nunca. Os homens começaram a se perguntar, pela primeira vez, se Colombo sabia mesmo para onde ia. Um marinheiro confidenciou a Pinzón: "O capitão está nos levando para o abismo." Pinzón, experiente e respeitado, respondeu: "Se houver abismo, vamos descobrir juntos." A influência dos Pinzón manteve a tripulação unida, mas a dúvida já tinha sido plantada. O Atlântico parecia infinito. Dia após dia, o cenário não mudava. Sem pássaros, sem algas, sem sinais de terra. Um dos marujos disse: "Se o mundo fosse inteiro água, seria exatamente assim." A sensação de vazio começou a destruir o senso de tempo. Os dias se misturavam. Alguns homens reclamavam de tontura, outros de sonhos estranhos, outros ainda de presságios ruins. A travessia não era apenas física, menos era psicológica. Porém, algo inesperado aconteceu. Alguns dias depois de atravessarem a calmaria, começaram a surgir aves desconhecidas, pedaços de plantas flutuando, madeiras polidas pela água. E isso mudou tudo. Esses sinais acenderam um sopro de esperança na tripulação. O grito se espalhou pelo navio: "Terra! Terra! Deve haver terra por perto." Colombo aproveitou o entusiasmo e declarou: "Sigam firmes. O destino está à frente." Os homens, cansados e assustados, voltaram a crer. Passada a euforia inicial, uma verdade começava a se firmar no coração de cada tripulante. Eles agora estavam mais longe da Europa do que qualquer outro homem vivo. E cada dia os empurrava ainda mais fundo no desconhecido. Não havia mapas, não havia garantias, só havia o mar.
e uma promessa feita por um capitão estrangeiro que acreditava que a terra podia ser cruzada. A Santa Maria seguia firme, mas a mente dos homens começava a ceder, e no horizonte, o mundo que eles conheciam já não existia. A travessia havia realmente começado. O Atlântico agora dominava tudo. Não havia mais lembranças de terra firme, menos apenas o ritmo constante das ondas e o gemido da madeira da Santa Maria. Os homens começavam a perceber que estavam presos não apenas a um navio, mas ao destino que escolheram ou foram forçados a escolher. À noite, o mar se tornava um deserto negro. Sem luas fortes naquela fase, a escuridão parecia engolir o navio. Os vigias, posicionados na proa e no castelo da Gávea, relatavam a mesma sensação. À noite, o Atlântico parece respirar. O som era diferente, menos mais grave, mais profundo. O casco respondia às ondas como se conversasse com a escuridão. Muitos marinheiros evitavam olhar para baixo. Diziam que o mar chamava e que, se alguém encarasse a água tempo demais, ela puxaria com um olhar superstição. Talvez, mas no meio de um oceano sem limites, a linha entre superstição e realidade se torna perigosamente fina. Nessas primeiras semanas, uma figura tornou-se essencial. Juan de la Cosa, mestre da Santa Maria. Ele aparecia no convés ainda antes do amanhecer, analisando a posição das velas, a tensão das cordas, o estado das costuras do casco, a estabilidade do leme, a direção e o humor do vento. De la Cosa era o contrapeso de Colombo. Enquanto o capitão era idealista e visionário, de la Cosa era técnico e pragmático. Um marinheiro anotou posteriormente. Colombo guiava o rumo, mas era Juan de la Cosa quem guiava o navio. Sua presença era tão importante quanto o próprio casco da nau. Se ventos fortes assustavam, o que realmente aterrorizava os marinheiros era a calmaria absoluta. Dias sem vento significavam avanço mínimo, aumento no consumo de água e comida, calor insuportável e pensamento demais. Numa calmaria particularmente longa, o convés se transformou numa panela de ferro sob o sol. Os homens bebiam mais, suavam mais e brigavam por qualquer motivo. Colombo registrou: o mar parece morto. Os homens inquietos. Alguns acreditavam que haviam entrado numa zona amaldiçoada, um lugar onde o mar dormia e arrastava consigo quem se atrevia a passar. Certo dia, um som profundo ecoou debaixo da Santa Maria. Parecia um lamento longo, vindo das profundezas. Os marinheiros entraram em pânico. Diziam que eram cornetas do mar, sons emitidos por criaturas gigantescas e invisíveis. Hoje sabemos que provavelmente foram movimentos de placas submarinas ou grandes animais marinhos. Mas para eles, era um aviso. Um tripulante escreveu anos depois: o mar falou conosco naquele dia, e ninguém dormiu naquele turno. O diário de bordo, escrito com calma e precisão, era o único pedaço de realidade palpável em meio ao desconhecido. Colombo anotava: direção do vento, avanços estimados, reações da tripulação, condições do mar, e, secretamente, continuava a manipular as distâncias reais e as que anunciava aos marinheiros. Ele sabia que a mente pode afundar mais rápido do que um navio. Quando Anatu tudo tá bem, estava, na verdade, descrevendo o exato oposto. As tensões começaram a tomar forma. Havia grupos visíveis, os que confiavam em Colombo, geralmente mais jovens, os que confiavam apenas nos Pinzon, mais experientes, os supersticiosos, que achavam que a viagem desafiava os deuses do mar, e os silenciosos, que observavam, esperavam, e poderiam estourar a qualquer momento. Martim Alonso Pinzon atuava como mediador natural, sempre caminhando entre os homens, conversando, acalmando, lembrando-os da recompensa real prometida. Sem ele, é provável que a rebelião tivesse começado antes de chegarem à metade da viagem. Um evento real e histórico quase causou pânico. A bússola começou a apontar para uma direção ligeiramente diferente da esperada. O fenômeno hoje é conhecido como variação magnética, menos algo comum no Atlântico Norte. Mas, para aqueles homens em 1492, foi como se o próprio mar estivesse distorcendo a realidade. Um grumete começou a chorar. Um marinheiro gritou que o céu estava enganando os ponteiros. Outro disse que estavam entrando em águas sem Deus. Colombo, percebendo o perigo psicológico, inventou uma explicação tranquilizadora. Não há nada de errado. As estrelas mudam sua posição à noite, por isso a bússola parece mudar. Era mentira, mas funcionou. A autoridade dele ainda segurava o convés. Poucos dias depois, um acontecimento trouxe esperança renovada. 2 pássaros pousaram no mastro da Santa Maria. Os marinheiros explodiram em alegria. Há terra por perto. Pássaros não voam tão longe do continente, mas os Pinzon eram mais cautelosos. Eles explicaram que certos pássaros podiam atravessar grandes distâncias. Mesmo assim, o moral melhorou. Às vezes, esperança não precisa ser lógica, menos só precisa existir. E então, num amanhecer silencioso,
Juan de la Cosa confirmou algo que mudaria a história. Eles haviam ultrapassado o ponto de retorno. A quantidade de comida e água que tinham não permitiria voltar com segurança. Daquele momento em diante só havia um destino possível: seguir adiante. Essa verdade não foi dita à tripulação, mas estava estampada no rosto dos oficiais. Os homens agora viviam num limbo. Longe demais de casa, perto demais do medo, presos entre o que foram e o que seriam. A Santa Maria avançava, como se movida não pelo vento, mas pela inevitabilidade da história. Cada onda, cada noite, cada pedaço de silêncio pesava mais que o convés. Eles haviam realmente começado o salto no escuro, e a parte mais difícil ainda estava por vir.